Descanso em ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Amém, igreja? Hoje começamos com um ambiente totalmente diferente, né? Para a gente começar já a sentir essa atmosfera do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Já falou o quanto é importante ele estar aqui nessa noite? O quanto ele é bem-vindo? Aleluia! Nós chegamos até aqui, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Aleluia! Nós estamos aqui nesse ambiente de adoração. E nós vamos glorificar o nome do Senhor e declarar que tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, a minha família, a minha vida, tudo é teu, Senhor. Aleluia, amém? Vamos nos aquecer agora, hein? Aleluia! Sempre se ouvirá, e
todo meu louvor. Jesus, hoje eu me verei, nunca me vergonharei. Deus tem todo meu louvor. Deus, tudo é teu, tudo é teu. Os que te adoram posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Os que te adoram posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. As palmas louvando ao Senhor. Oh, aleluia. Agora eu quero ouvir sua igreja declarando: Jesus forte. Eu sei. Declare mais uma vez. Eu sei. Jesus forte eu me verei, nunca me vergonharei. Deus tem todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus forte eu me verei, nunca me vergonharei. Deus tem todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu. Aleluia! Nós declaramos, Senhor, que tudo é teu, ó Pai. E nós temos essa convicção e essa confiança em Ti, Senhor. Aleluia! Deus está
você crê no poder que há no nome do nosso Deus? Você crê no poder que há no nome de Jesus? Aleluia, Ele está nesse lugar. Ele abre o caminho no meio do mar para nós passarmos. E o seu mar pode ser um mar que é diferente do meu, mas mesmo assim, no momento certo, Ele vai abrir e você vai passar. Aleluia! Quando o mar agitado estiver, diga isso, e fantasmas eu só conseguirei chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem aflições e no mar de angústias está na minha direção o Salvador e sobre as águas caminhar. Diga isso, sobre as águas andar, seu olhar se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor se levantar sobre as águas vou andar, e o seu olhar e se porventura o braço forte do meu Senhor aleluia, o braço forte do Senhor está aqui nessa noite. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirei chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas aflições e no mar de angústias está na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura o meu Senhor me levantará. Diga isso, sobre as águas vou. O braço forte do meu Senhor me levantará sobre as águas vou andar.
para que você possa passar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse Deus, Ele está aqui, nesse lugar. E Ele é um Deus que tem poder. E eu te convido junto conosco. Nós vamos cantar, a Elaine vai cantar Alfa e Ômega agora. E esse louvor, ele fala dos atributos do nosso Deus. Diz que não há outro como o nosso Deus. Então entregue o seu coração, não a nós, mas a Deus nesse momento. Nós já falamos que Ele é poderoso, que Ele está lutando, que Ele dissipa as trevas. Então, com alegria no seu coração, nós declaramos muitas coisas boas sobre o nosso Deus. E Ele quer derramar algo novo sobre a sua vida nessa noite. Mas Ele quer ver o seu coração contrito, o seu coração entregue para receber dEle nessa noite. Então, em nome de Jesus, receba nessa noite algo novo da parte do Senhor. Aleluia. Esse ambiente de adoração. Então, fale palavras de amor ao Senhor nessa noite, irmãos. Nós não podemos estar aqui nesse momento com as nossas bocas fechadas, com os nossos corações fechados. Vamos declarar palavras de amor, de adoração ao nosso Deus, porque Ele está aqui. Oh, aleluia, Ele te sustenta. Oh, Ele te sonda, Ele te vê. Aleluia, o Deus do universo está aqui. E Ele fala que se importa com você. Ele se importa com os seus problemas, Ele se importa com as suas aflições. Então feche os seus olhos, fale com o Senhor nesse momento, se entregue por Ele nesse momento e declare o quanto Ele é na sua vida. Ele é o teu fôlego de vida, Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia, que você faça desse louvor a sua oração. Aleluia. Cante comigo assim. Não há outro como soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus, declare
teu nome, Senhor, é exaltado. O teu nome, Senhor, tem que crescer aqui. Oh, aleluia. Que eu diminua e que tu cresça, Senhor. Que eu diminua e que tua presença venha em minha vida. Oh, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Ele quer ouvir o som da tua voz. Por mais que eu não queira falar, mas o teu choro, Ele está vendo. Não, Elane, eu não consigo falar, mas Ele está sondando o teu coração aqui nessa noite. Oh, Deus, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o fim, Tu és tudo o que precisamos. A Tua presença nós precisamos de Ti. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Declare isso. Tudo pra mim. Declare isso do teu coração. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Vamos declarar mais forte nessa noite. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Declare que Ele é Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, Aleluia, Senhor. Nos derramamos diante da Tua presença nessa noite. Nos entregamos a Ti. Oh, Deus. Faz o Teu querer, Senhor. Faz o Teu querer, Senhor. Faz o Teu querer. Oh, Deus. Aleluia. Nós cremos que Tu és o Alfa e o Ômega, Jesus. Por isso nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos à Tua vontade. Aleluia, nós estamos aqui rendidos aos Teus pés. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo pertence a Ti. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens
Então canta, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga o nome dele. Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus, pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu. Aumente o seu tom de voz e cante. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, eu sou teu e tu és meu. Então canta nova vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti eu sou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti eu sou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer, Espírito Santo. Nós estamos aqui rendidos diante da tua presença, diante do teu amor. A igreja canta assim. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
faz em mim. Faz em nós o teu querer. Vem fazer morada em nossas vidas. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Vem encher esse lugar, vem encher essa casa. Nós nos rendemos ao teu querer. Eis-me aqui. Diga. Você pode botar mais pressão na sua voz, gritar aos céus, diga. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Você pode falar o nome de Jesus, esse nome mais lindo, esse nome mais precioso. Você pode falar o nome de Jesus. Você pode chamar pelo nome dele. Você pode clamar pelo nome dele. Quando você clama pelo nome dele, há libertação da alma, há libertação do coração. Quando você clama pelo nome dele, milagres acontecem. Que os milagres de Deus venham sobre a sua vida nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, estenda as suas mãos para a Vila Rosalia. Deus, eu quero orar por Vila Rosalia. Estenda as suas mãos para os 4 lados deste bairro, Pai, em nome de Jesus. Que Vila Rosalia seja um bairro cheio da tua graça. Que as pessoas que ainda não te conhecem, que não sabem quem tu és, nós queremos atingir essas vidas, Senhor. Nós queremos essas vidas para ti. Não queremos vidas de outras igrejas, mas queremos essas vidas, porque essas vidas nós queremos ver, essas vidas vir para o altar, nós queremos batizar essas vidas, nós queremos apresentar os filhos dos filhos dessas pessoas, Pai. Então tome cada casa, Senhor. Nós queremos clamar a Ti, que todo espírito das trevas que tenta, ó Pai, dissipar ou tentar desanimar essas pessoas, agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entra em cada casa, Senhor. Entra em cada casa, Senhor. Toma cada pai de família, meu Deus. Toma cada mãe, cada filho. Ó Pai, faz um milagre sobre essas casas, Senhor amado. Que eles possam ver essa igreja como chama de fogo. Que essa igreja, esse lugar, possa atraí-los, ó Pai, porque a Tua presença está aqui. Então te peço, Senhor, acampa os Seus anjos nesse lugar. Que as pessoas que passem por aqui agora, que eles sintam algo diferente. Os carros que estão passando, os ônibus que estão passando, pessoas que não te conhecem, vão olhar um brilho, vão ver um brilho, e vai acontecer um milagre na vida dessas pessoas. Nós queremos atingir essas pessoas agora, que estão passando aqui na calçada da igreja, do outro lado da calçada. Nós queremos atingir essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Entre nessas vidas, Pai, entre nessas vidas. Queremos também orar pelas igrejas que estão locadas aqui neste bairro. Ó Pai, queremos orar pela igreja Assembleia de Deus, pela igreja Batista, pela igreja Universal, as igrejas, ó Pai, adjacentes a esse bairro, que esses pastores, nós possamos nos unir, para que esse bairro seja de Jesus Cristo de Nazaré, que não haja competição entre igrejas, mas que haja um Cristo ressurreto, que vai entrar nesses corações. Então toda potestade que tenta trazer qualquer espírito de divisão, que seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu oro pela nossa igreja,
Pai, nós entendemos que essa igreja é um local que nasceu aqui há 23 anos, Senhor. Aqui tem vidas que foram batizadas, vidas que foram curadas, vidas que foram tratadas. Eu quero colocar todos os departamentos dessa igreja em tuas mãos. Não em minhas mãos, Pai, eu quero colocar em tuas mãos, porque em tuas mãos tu sabes o que fazer, Pai. E eu me coloco à tua disposição como teu servo, Pai, para ouvir a tua voz. Toma cada departamento, Senhor. Toma cada diácono desta igreja que foi instituído neste lugar. Toma as famílias de cada um deles, Senhor amado. Abençoa, quebra toda a enfermidade, Pai amado. Cuida dos seus diáconos, cuida dos seus obreiros desta casa, aqueles que estão na recepção, aqueles que estão tocando aqui em cima, aqueles que estão trabalhando aqui, ó Pai, aqui no átrio, Senhor amado. Toma em tuas mãos a geração vida, o pessoal que está na cafeteria, Senhor amado, o pessoal que está orando agora. Toma em tuas mãos, Espírito Santo. Toma os teus filhos que entram aqui, ó Pai, os teus servos que entram aqui na terça, na quarta pela manhã, na quinta-feira, na escola bíblica dominical, no culto matinal, no culto à noite. Toma essas vidas, Senhor, que estão sendo renovadas pelo teu Espírito Santo, e toma essas famílias também em tuas mãos. Eu declaro que toda palavra contrária que tentou levantar contra a tua vida, contra a tua família, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te clamo, Pai, que venha o teu sobrenatural sobre esta igreja, que venha o teu sobrenatural sobre essa igreja, que a cada culto essas pessoas possam ter uma experiência de milagres na vida, Senhor amado. Nós entendemos assim e profetizamos sobre nossas vidas e sobre nossa igreja, Senhor. Cuida da nossa igreja, tira o homem mau, Senhor, do nosso meio, tira o homem mau, tira toda palavra contrária, Senhor amado, e que venhamos viver um tempo novo em Tua presença, e que a Tua presença seja real nas nossas vidas. Te damos graça em nome de Jesus. Digam todos um amém bem forte, e dê um forte aplauso a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço, um beijo no seu irmão. Diga a ele: seja bem-vindo neste lugar. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Tome seu assento, por gentileza, queridos. Nós temos alguns anúncios para trazer para os irmãos. Vou chamar a irmã Janaína, que vai estar trazendo alguns anúncios para a gente nesta noite. Preste atenção, ore e participe das programações de sua igreja. Amém. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Próximo sábado, dia 19, às 15 horas, nós temos o bate-papo da melhor idade aqui na igreja com o tema Quem Tem Te Influenciado? Então, os nossos jovens, nossos jovens da melhor idade estejam aqui a partir das 15 horas. Amém? Oração Mães de Joelhos e Filhos de Pé, todo terceiro domingo de cada mês, às 7h30, na salinha aqui embaixo. Acampamento Jovem, hoje o Rogério não vi ele aqui, mas o Joãozinho está aqui, representando os jovens. Então, quem ainda não pegou seu carnê, quer fazer pagamento, alguma coisa, procurem o João no final do culto, amém? Encontro de casais de 13 a 15 de dezembro, tem ainda algumas vagas, então quem tiver interesse, procurem o Reis, com certeza há um parcelamento, há uma forma de você ir nesse encontro, você não pode faltar. Cultos semanais, na terça-feira, às 19h30, o nosso culto da família. Às quartas, às 8 da manhã, nosso Bom Dia Espírito Santo. Quintas-feiras, quinta profética, às 19h30. Aos domingos, 8h30 da manhã, EBD. Gente, 8h30 da manhã, nós temos EBD aqui em cima, como eu sempre falo, dos adultos. E lá embaixo tem a EBD dos juniores também, tá? 6 a 11 anos. 10 horas o nosso culto e 18 horas o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Agora eu vou chamar o Daniel para falar do nosso culto de casais, logo após a Marcinha, para falar do nosso congresso, e encerrando eu vou chamar o Rafa para falar sobre o seminário, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. A paz de sua igreja, amém? Eu sou o Daniel da Silvana. Eu
Eu sou a Silvana do Daniel. Gostaria de estar convidando todos vocês agora para sexta-feira agora, nós vamos ter nosso culto de casais, às 19h30. Venham que Deus tem uma palavra para vocês, Deus vai trabalhar o casamento de vocês, como a gente sempre tem martelando aqui falando, né? É família forte, igreja forte. Então venham que vai ser bênção sexta-feira agora, tá bom? A gente também está com um pequeno grupo de casais, tá? A gente vai ter o próximo dia 25 de outubro. Quem que tiver interesse de participar, vai ser aqui na rua da igreja, ali perto do Açaí. Procura a gente ou a Fernanda no final do culto, tá bom? Amém. Marcinha. Boa noite. Meninas, nosso congresso está chegando. Será dia 26 agora de outubro, a partir das 10 da manhã. Teremos várias coisas, teremos várias palestras, teremos louvores, teremos dança, teremos teatro e muitas coisas boas. E teremos uma porção de macarrão para quem quiser almoçar. Deve ser entre meio-dia e meio que a gente estará descendo. Só que eu preciso que as meninas que queiram comer essa porção de macarrão, pague a pulseirinha, pegue comigo, pague R$10. Pode ser no Pix ou pode ser no dinheiro. O Pix é na cafeteria, aí você vai pegar sua pulseirinha, no dia você vai trazer e vai comer sua porção na hora do almoço. Teremos também salgado e outras coisas. Outras coisas você pode comprar no mesmo dia, tá bom? Cheguem cedo, que a gente quer começar 10 horas em ponto, para a gente poder estar descendo meio-dia para almoçar, tá bom? Se vocês se atrasarem, a gente vai atrasar o almoço, que vai ser uma porção de macarrão. Vai ter salgado, vai ter outras coisas para vocês. Chega cedo de manhã, se quiser tomar um café, vai estar vendendo. Nós vamos ter 2 palestrantes, vai ser muito bom. Venha de rosinha, ou venha de branco e rosa. Venha à vontade. Se quiser vir de vermelho, também venha. O importante é a sua presença nesse dia, tá bom? Um grande beijo para vocês. Cadê o Rafa? Boa noite, igreja. Amém? Paz do Senhor Jesus. Gente, eu me chamo Rafael, tá? Eu coordeno um projeto muito abençoado aqui dessa igreja, que é o Seminário de Teologia, tá bom? Nós estamos com uma novidade, novas turmas vão abrir, né? Nova turma vai abrir. Ouviu um amém? Amém? Um amém? Quando, gente, início das aulas vão ser dia 13 de janeiro de 2025. Então, a gente vai ter esses 3 meses aí para a gente se preparar, para a gente ver a nossa agenda, né, e tudo mais. Vai ser bênção. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me procurar, que a gente vai estar conversando sobre. Né, tem muitas perguntas que, às vezes, algumas pessoas fazem. Né? Fala assim, mas estudar teologia para quê? Teologia para quem vai pregar? Teologia é para quem quer ser pastor? Tem gente até que fala assim, não vou estudar teologia não, senão eu vou ficar maluco. Eu falei, não, calma, não é bem assim não, calma, fica calmo. Qualquer coisa a gente conversa sobre isso, né? São muitos questionamentos, né? Mas, no geral, é bênção para as nossas vidas, seja qual seja o seu nível teológico, né? Independente disso, né? Nós estamos com as portas abertas, você que estiver interessado, e vai ser bênção, gente. Vai ser bênção, amém, gente? Qual vai ser a data que vai ser a primeira aula? Nossa, vocês falaram muito xoxo, foi uma coisa meio triste, assim, não senti nem... Quando, gente, vai ser a data? Fiquei até arrepiado agora, Henrique, agora foi. Amém, gente? Qualquer dúvida, me procure ao final do culto, tá bom? Que a gente vai estar conversando sobre, para fazer a inscrição, tudo bonitinho. E qualquer dúvida, a gente conversa mais. Amém, gente? Pastor? Queridos, nosso congresso de mulheres, quem vai estar na cafeteria são os homens. Então, homem que quiser estar comigo lá, nós vamos fazer o café da manhã, deixar os salgados, todos eles assados, para quem quiser tomar um café, comer um bom pão de queijo. Tá? Então, os homens, eu preciso de uns 6 homens para trabalhar comigo. Então, você, tem homem aqui nessa igreja? Então, vou repetir de novo, né? Tem homem aqui nessa igreja? Saem umas vozes meia grossa aí, né? Então, vai embora. E não esqueça também, deixa eu passar para você, dia 23 de novembro. 23 de novembro, a partir de 3 horas da tarde, nós temos o nosso encontro de homens. Isso é em novembro, mês que vem. Desse mês é quando, Felipe? Não sabe? Então, dia 23, a gente vai estar saindo daqui.
só que o nosso encontro vai ser um encontro nacional de homens da Igreja de Nova Vida, entendeu? Isso é um trabalho do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Então, os homens, essa inscrição, ela vai ser aberta, tá bom? E é rápido, lá quando o Conselho abre, é muito rápido, as vagas vão logo embora. Então, até o simpósio que vai acontecer da Geração Vida, se eu não me engano, já acabou as vagas. E nós não entramos aqui dessa igreja. Por quê? Porque falamos e o pessoal não dá o nome, deram o nome, eu perdi depois o negócio, lancei, aí não entrou e deu ruim e a gente perdeu o simpósio da Geração Vida. Mas dos homens, é dia 23 de novembro, então os homens desta igreja, a gente precisa fazer uma presença lá, como Igreja de Nova Vida, em Vila Rosalie. Então, o congresso vai ser ali na Catedral de Olaria. A catedral, ela comporta 1.850 pessoas. Catedral de Nova Vida, que é a Igreja de Nova Vida de Olaria. Lá tem um prédio onde você tem uma cafeteria, você tem várias coisas ali para você comer. Do lado da igreja, do lado é um shopping praticamente da própria igreja, onde você tem comida, você tem tudo ali. Só que com esses R$30 que você vai pagar, você vai estar pagando a entrada do congresso e você vai estar pagando também um lanche que eles vão dar lá. Mas se você quiser comer outra coisa, você fique à vontade, mas esse valor tem que ser pago. Tá bom, gente? Então, é um lugar que você vai se sentir muito à vontade, você vai gostar muito do espaço, um espaço privilegiado, um espaço chiquíssimo demais, que é a Igreja Nova Vida de Olaria, e tem todas essas instalagens. Lá, nós temos o edifício garagem, então você pode ir de carro. O edifício garagem, você entra do lado da igreja, você tem praticamente, eu acho que 6 andares de estacionamento no edifício garagem. Então, você, homem, pode ir de carro, coloque no edifício, seu carro não vai ficar na rua. Você que vai de van, né, a van pode também encostar lá, se você quiser ir, montar um grupo, se aqui montar um grupo, né, a gente vai de van. Se for de Uber, melhor ainda, solta na porta e depois volta de Uber. Então, queridos, nós vamos marcar, eu espero que você tenha essa responsabilidade de estar lá como Igreja de Nova Vida de Vila Rosalie, junto comigo nesse dia 23 de novembro. Cai num sábado, tá? Vai ser na parte da tarde. Depois eu vou estar passando quem vai ser os preleitores, que vão estar pregando para a gente, para os irmãos aqui entenderem o que vai acontecer no mês que vai entrar. Então, eu peço que os homens procurem rapidamente já o diácono Felipe. Fica de pé, Felipe. Você procure ele, já deu o seu nome, fala que eu vou, tá bom? Vocês estão intimados aí, tá bom? A intimação para ir nesse trabalho, procure ele o mais rápido possível. Eu não quero que vá só eu e ele, né? Da outra vez foram 17 homens, foi pouco. Eu queria levar 30 e poucos homens aqui da igreja. As mulheres se reúnem para um congresso, leva 70 mulheres, 50 mulheres. Os homens se reúnem para um congresso, levam 10, 12, 17 homens, né? Eu acho que a gente tem que marcar presença, tá bom? Nesses encontros nacionais da nossa igreja. Então, eu espero que você vá, é um valor simbólico, tá bom? Eu digo isso, que é um valor simbólico. A gente aqui, muitas das vezes, nós vamos de carro. Eu mesmo vou de carro. No meu carro tem mais 4 lugares, então eu levo mais 4 pessoas. Aí tem um irmão que vai de carro, aí vai ele, o cunhado, aí bota mais 3 atrás. Então, se combinar, ninguém vai pagar transporte. Eu não vou te cobrar gasolina de nada no meu carro, entendeu? Eu não vou te cobrar gasolina nenhuma. Então, você tem essa oportunidade de estar participando desse projeto. Os homens podem dizer amém? Marque presença, tá? Isso é legal, sua presença. Vamos lá. Nós temos algumas pessoas que nos visitam. Eu quero conhecer o Jonatas. Cadê o Jonatas? Jonatas. Aí, opa, seu Jonas. É Jonatas mesmo, né? Isso. E a Maria José, cadê a Maria José? Opa, é a senhora, Deus abençoe. E tem a Bianca. Quem é a Bianca? Bianca, estão aí? Amém. E também tem a Edmar. Edmar, cadê Edmar? É isso mesmo? Elimar. Opa, está ali. É isso? Tem essa senhora que visita também a gente, está ali do lado? Pode ficar de pé rapidinho, hein? Vocês podem ficar de pé, só para a igreja dar um aplauso a Jesus pela vida de vocês. Fique de pé aí também atrás. Amém. Você que está próximo,
Amém, visitando também. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sair, dar um abraço à igreja que tem esse prazer de receber os nossos visitantes nesta noite, tá bom? Eu quero agradecer em nome da Geração Vida. A menina que ia falar da Geração Vida está muito cansada e disse que não vai vir, né? Não viria. Aí me deixou com essa incumbência de agradecer os irmãos que estiveram ontem no nosso trabalho da Geração Vida, que foi um trabalho muito bom. Começou 2h da tarde. Essa igreja se encheu de crianças, não tinha espaço, a criançada só, né? O pessoal em pé ali atrás, que a galeria a gente está trabalhando nela, não abrimos a galeria, então ficou muita gente ali atrás. Nós recebemos ontem, nós demos de pulseira para as crianças, foram 200 pulseiras, e depois entrou muita gente sem pulseiras, então contabilizamos mais ou menos quase 300 crianças. Foram 3 horas dando alimento para essas crianças, pensa nisso. Cachorro quente, macarrãozinho, doce, picolé, meu Deus, 3 horas de alimentação. Mas foi um trabalho de excelência, trabalho cansativo, com certeza, mas muitas pessoas ajudaram aqui na igreja, muitas pessoas deram doce, outras pessoas colaboraram com a tenda, outras colaboraram do jeito, outra de outro com a presença, outro com o trabalho. Então, esse trabalho não é um trabalho da Geração Vida, é um trabalho da igreja. E ontem eu vi a igreja trabalhando, a igreja limpando, enquanto as crianças estavam lá, aconteceu a escola de paz. Então, foram 73 pais que estiveram aqui na escola de paz, né, recebendo uma palavra de um pastor com a sua esposa que veio pregar. Depois a escola de paz terminou, eles foram passar o tempo com as crianças lá, também comeram, beberam. Nós colocamos 14 brinquedos, né, vários brinquedos infláveis, vários outros brinquedos, então foi uma coisa linda. Tivemos a apresentação das classes da Geração Vida, foi muito legal, foi um trabalho de excelência, né? Mas a igreja estava lotada de gente, mas eu ainda senti falta de muita gente, sabe? Muitas das vezes as pessoas procuram ser chamadas para estar. Não, venha. Como ontem mesmo, ontem eu pedi falei, a gente precisa limpar a igreja para outro dia. Falei com a Jana, arruma um pessoalzinho para a gente limpar a igreja. Quando deu 6h30, já estava aqui mais de 10 pessoas limpando a igreja para o outro dia. Então, isso é amor à igreja, sabe? É um amor que as pessoas têm pela igreja. Então, a sua presença faz isso. Você tem aquele, depois lá no estacionamento, que é um estacionamento grande demais, as irmãs pegaram a vassoura, limparam tudo, varreram, cataram todos os lixos, né? Então, isso é uma equipe de trabalho. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe. Então, essa equipe ontem, eu digo para você, naquele trabalho tão grande, vocês estão de parabéns. Muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado pela interação da igreja, muito obrigado pelas tias da Geração Vida que abraçaram esse trabalho. Conseguimos falar, tu viu, a tia Jade pregou aqui, foram mais de 20 crianças que aceitaram Cristo Jesus, né? Que não tinham ouvido falar de Cristo Jesus, ela pregando sobre Davi, falando sobre o guerreiro que foi Davi, falando sobre as coisinhas que Davi passou. Depois o João falou sobre a armadura de Deus aqui, que quase finalizou com a peça. Depois as meninas do Geração Vida dançaram, então foi algo de excelente. Nós vimos a manifestação do poder de Deus junto com as crianças. Depois a manifestação do poder de Deus com os pais. Então, ontem nós recebemos aqui na igreja para mais de 450 pessoas que giraram aqui a partir de 2h da tarde até 8h da noite, né? Conseguimos passar por isso, conseguimos fazer um bom trabalho para essa comunidade e vamos continuar assim. Nada pode parar o amor. Amém? Diga para o seu irmão, nada pode parar o amor. Se você tem um amor por vida, nada pode parar o amor, porque Deus, Ele é amor. Grandão também, mas Deus, Ele é amor, amém? E se Ele é amor, se nada pode parar o amor, nada pode parar o amor. Então, vamos continuar assim, amando a obra de Deus, com paixão. Você que muitas das vezes está parado, né? Eu digo isso muito para as pessoas procuram ser chamadas, ninguém me chamou, então eu não vou. Isso aí, gente, é uma base muito pobre, muito infantil. Me perdoe usar essa palavra pobreza e infantilidade.
mas é verdade, tá bom? Tem pessoas aqui que dizem, você precisa me chamar para me estar. Não. Teve pessoas que eu só sinalizei, precisamos limpar a igreja. Estou aí. Entendeu? Estou aí. Eu sempre fui um jovem desse jeito. Eu aceitei Cristo com 14 anos de idade. Eu sentava sempre na primeira fila da igreja, sabe? E uma vez o pastor precisou de água, não tinha o diácono para pegar água, eu fui lá e peguei água, botei para o pastor. Sabe o que o pastor falou? Não, esse jovem agora vai trazer água para mim. Caramba, eu fiquei direto trazendo água para o pastor. Aí o pastor um dia chegou para mim e falou assim, rapaz, você lê a palavra? Eu falei, leio. Ele disse, beleza. Isso num lugar pequeno. Depois a igreja cresceu, uma igreja de quase 300 e poucas pessoas. Eu me tornei obreiro daquela igreja. Depois ele me levou ao ministério diaconal. Eu já tocava violão, dirigi uma mocidade que começou com 6 pessoas, entreguei a mocidade com 185 pessoas, sabe? Dirigi um culto naquela igreja de oração, que era só oração de joelhos, que lá tinha só oração de joelhos. Aquela igreja, e unção com óleo, te dava mais de 300 pessoas no culto de oração, sabe? Então isso tudo começou com um copo de água. E o meu pastor, ele foi olhando para mim e foi vendo aquilo que estava dentro do meu coração, sabe? Dentro do meu coração. E tu imagina, eu não deixava ninguém tocar naquele pastor. Ele poderia estar errado, poderia fazer o que for, mas sobre mim tinha uma unção que foi otorgada do céu através dele. Então, honra as autoridades. Se você tem uma pessoa que honrou a autoridade, foi eu, sabe? Então, hoje, quando eu olho para o meu pastor, eu dou graça pela vida dele, porque quem me escolheu para o ministério foi Deus. Sim ou não? Com certeza foi Deus ou não? Foi, mas Deus usou o homem. Deus não desce como anjo, joga óleo na cabeça de ninguém. Então, aquele homem foi usado por Deus. Então, a matéria, o homem que foi usado por Deus, ele tem há 23 anos, honro a vida daquele homem, amo a vida daquele homem, aonde eu estiver, a honra é total para ele. Amém? E não deixo ninguém falar mal. Você entende? Então, levo isso no meu coração e eu espero que vocês, obreiros, vocês, diáconos dessa igreja, tenha o compromisso e também tenha essa responsabilidade de olhar para mim, olhar como um profeta que um dia orou por sua vida, te batizou, colocou as mãos sobre a sua cabeça, te fez diácono desta igreja, obreiro dessa igreja. Você possa ter um respeito, porque dessa forma nós vamos ganhar o céu. Fora disso, querido, o céu está totalmente fora do nosso coração. Amém? E se você servir em outro lugar, isso aí é uma oportunidade que você tem, honre a pessoa que você for. Entendeu? Leve isso para outro lugar. Se um dia você decidir não estar mais nessa igreja, honre o pastor da outra igreja. Amém, amados? Esse é o meu parecer, essa é a minha vida, e que essa igreja possa crescer em graça, em conhecimento, todos os dias da palavra e no amor. Ninguém vence o... acho que foi tão forte, né? Tão fraco, quer dizer, né? Ninguém vence o... amor. Graças a Deus que ninguém vence o amor. Amém, queridos? Queridos, eu vou agora fazer o ofertório. Eu não tenho palavra. Uma vez um pastor chegou aqui e disse assim, você tem que ter uma palavra para pedir oferta aos irmãos. Queridos, essa igreja tem 23 anos, nunca forcei nada a ninguém. Eu sempre digo que você não é obrigado nem a me ouvir, quanto mais dar alguma coisa aqui dentro. Eu penso que você tem que aprender o que é dízimo e aprender o que é oferta. Então, no aprendizado, numa escola bíblica dominical, numa parceria em conversa, como uma pessoa que tem uma loja veio falar comigo, pastor, como eu deveria dar o meu dízimo? Eu expliquei a ele tudo direitinho, ele entendeu qual eram os princípios. Então, esse tempo não é hora de falar sobre esse assunto. É hora de você usar a sua fidelidade, você que é conhecedor da palavra, você que sabe o que é dízimo e oferta, faça em nome de Jesus. Se você sabe, você tem aquela obrigação de fazer. Se você ainda não sabe, desconhece, tem alguma dúvida, não é isso? Você fica quietinho no seu lugar, no outro tempo você vai fazer, no outro tempo você vai doar, no outro tempo você vai entregar seu dízimo, no outro tempo você vai dar as suas ofertas. Então, pense assim, tenha sabedoria, tá? E entregue a sua oferta ao Senhor nesta noite. Então, se você separou a sua oferta, aí está próximo a você um envelope, aí na sua...
Amém. Pedir à igreja que fique de pé agora nesse momento. Eu queria chamar o Henrique aqui na frente. Queria que o Henrique apresentasse o pastor que vai pregar para a gente aqui hoje. Convidado. Henrique vai apresentar. Por favor, Henrique. Pai do Senhor, gente, amém? Está com a gente aqui o pastor Flávio Souza. É um amigo, um pastor, é uma referência para a gente que é jovem pregador. É esse pastor. Ele vai estar aqui agora abençoando a gente. Pode subir aqui, pastor, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Uma alegria poder estar com vocês. Eu quero tanger minha palavra de gratidão ao céu pela oportunidade ímpar de poder estar com vocês essa noite, tá bom? Liberação do meu líder. Faço parte da Igreja de Edificação em Cristo, presidida pelo bispo Jaime Coelho. E eu disse, bispo, semana que vem eu estou lá no pastor Henrique Santana, no pastor Ney Teodoro. Ele falou, pode ir, meu filho. Está abençoado. Então, quando o bispo libera, estou debaixo da bênção, tá bom? Acompanha minha esposa, irmã Cirlane, já se vão 24 para 25 anos, está aqui. Hoje é a mulher mais linda para mim, tá? Tranquilo. Temos 3 filhos, Yasmin, Gabriel, Maria Júlia, e depois eu achei que ia parar, Deus nos concedeu um netinho, Isaac. Deus é bom, né? Quero tanger minha palavra de gratidão, respeito e reconhecimento a unções que repousa a pessoa do pastor líder dessa igreja, pastor Ney Teodoro. O pastor tem cheiro de ovelha. Eu estou ali sentado ouvindo ele ministrar, falei, meu Deus, se eu morasse por aqui, eu ia ser apacentado por esse pastor, Jesus. Muito obrigado. Que Deus preserve o Senhor sempre assim, tá? O Senhor é a sua casa. Pastor Henrique é meu amigo, obrigado, pastor, sua família, Deus abençoe. Tem um texto da Bíblia que agarrou meu coração por esses dias, eu quero compartilhar com vocês. 16º livro da Bíblia do Antigo Testamento, livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Já está ali, a gente vai continuar lendo, tá bom? Escrito está, palavra de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes que sobrevieram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Toma o seu assento, por favor. Muito obrigado por sua atenção. O texto que ora tiramos para a prédica deste domingo, de celebração, é um texto bem familiar da igreja presente esta noite, que está o 16º livro da Bíblia do Antigo Testamento, livro esse escrito por Neemias. Esse livro tem 13 capítulos, 406 versos. 13 capítulos, 406 versos. Está ouvindo aí? 13 capítulos, 406 versos. Está mais ou menos lá atrás. É porque eu sou devagarzinho, até pegar e pega, tá bom? 13 capítulos, 406 versos. Dentro desses 13 capítulos, 406 versos, está aqui um moço por nome de Neemias, contemporâneo de Esdra, contemporâneo de Ageu. O livro aqui em pauta é um livro muito interessante para tirarmos para esta noite, porque está um jovem onde tem algumas qualidades importantíssimas que nos faz pensar no tempo decorrente nesse ano de 2024, onde falta-se 2 meses e alguns dias para findar-se um ano. Jovem esse que tem uma decisão. A decisão que ele tem é orar. A qualidade que Neemias tem, pastor, uma das qualidades que ele tem nesse livro é o seu nome. O nome Neemias significa aquele que consola ou aquele que
conforta. Eu vou ser pedagogo, porque a pedagogia diz que tudo que tu repete por mais de 3 vezes, você tem facilidade de memorização. Neemias significa aquele que consola ou aquele que conforta. Neemias também tem uma segunda qualidade importante nesse capítulo 1, que está no verso de número 4. Ele tem algo chamado empatia. A nossa língua portuguesa, o dicionário Aurélio e outros dicionários demais, vai dizer que empatia é sentir o que o próximo está sentindo. Dá-se a proximidade às palavras do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16 capítulos, Lucas tem 24 capítulos e João tem 21 capítulos. Dentro da somatória desses 4 evangelhos, dá-se a 89 capítulos. Dentro desses 89 capítulos, dá-se o personagem atual da Bíblia, que é o centro de tudo e de todos, que é o Cristo, Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu sem pecado, vivenciou sem pecado, ressuscitou sem pecado e foi assunto ao céu sem pecado. Jesus tinha algo chamado compaixão. A palavra compaixão significa sofrendo com a dor do necessitado. Neemias tinha algo proximidade a isso, por não de empatia. Outra qualidade que Neemias tem nesse texto, pastor, é o verso 11 do capítulo 1, 12, que diz que ele servia o homem mais poderoso da época. Ele dar-se-á como copeiro. Quem era o homem mais poderoso da época, pastor? Na linguagem literária, dar-se-á que era o rei Artaxerxes II. Neemias, ele era copeiro. A palavra copeiro dá-se-á uma tradução chamada misvá, que no original significa aquele que dá conselho, ou conselheiro do homem mais poderoso daquela época. O capítulo 1, versículo 1, nós lemos numa linguagem literária, diz que no meio de Quisleu, Neemias está orando. Neemias está orando. Neemias está orando. Todo crente que ora tem estrutura para ouvir notícias boas e notícias ruins. Bíblia na mente e Bíblia no coração. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 13, verso 12: a esperança demorada enfraquece o coração, vírgula, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Notícias boas nos colocam para cima. Notícias ruins, quem não tem estrutura, acaba caindo. Exemplo bíblico, Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27, 2 fundamentos de uma casa: casa edificada sobre a rocha e casa edificada sobre a areia. 3 áreas o diabo tenta derrubar uma casa que não tem edificação. Primeiro, é em cima, é a chuva. Segundo, o vento do lado. Terceiro, o rio bate contra essa casa. Se essa casa estiver fundamentada na oração, na rocha, essa casa não vai cair. Só se essa casa estiver edificada sobre a areia, pastor, primeiro a chuva, primeiro o vento, primeiro o rio, que bater contra essa casa vai desmoronar. Então Neemias tem estrutura para ouvir notícias ruins e notícias boas. Por ter empatia, ele não esperou Anani chegar com a notícia. Ele perguntou a Anani: Anani, como está a cidade que meus pais foram sepultados? Anani abre a boca e diz: Neemias, não está nada bom. Muro derribado, porta queimada, está uma destruição total. Ao olhar humano, porque o homem é o que vê, a mulher é o que ouve. Salomão e Agús, contemporâneo da época, escreveu o 20º livro da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Tem 31 capítulos, 915 versos. Ele diz que existem 7 tipos de olhares. O olhar que via Jerusalém dizia: não tem mais jeito. Então Anani veio com a alusão de Jerusalém dizendo: não tem mais jeito não, Neemias. Só que Neemias está orando no mês de Quisleu. O texto diz, por ele ser ser humano, ele senta, ele chora, ele se lamenta. E ele vai fazer uma coisa interessante: ele vai orar e vai jejuar. Agarra essa pérola hoje, no culto de celebração. Esse orar e jejuar, Neemias ativa um Wi-Fi que a igreja tem na terra, às vezes não usa. Jesus disse em Mateus 18, 18: tudo que é ligado aqui na terra será ligado no... Todo Wi-Fi, em qualquer lugar que você estiver, em casa, fora dele, na igreja, você precisa ativar uma senha. Se o dono da empresa do Wi-Fi não te der a senha, você tenta hackear, às vezes não consegue ativar aquela senha. Jesus deu uma senha para a igreja também, reuniu o colégio apostólico. Mateus escreveu no capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de e a sua justiça.
as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, se essa senha falhar, tem uma senha melhor do que essa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no quarto, tranca a porta, em secreto, fala com teu pai que ele vai lhe responder. Neemias ativou aquela senha, orou, jejuou. Capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer, no mês de Nissan, ele continua orando. O nosso calendário, o mês que leu, é dezembro. O nosso calendário, Nissan, é o mês de março. Então, Neemias está orando de dezembro a março. De dezembro a março. Está triste, pastor? Está, porque Jerusalém está destruído. Interessante do texto aqui, numa linguagem literária, Neemias nunca foi a Jerusalém. Jerusalém nunca ouviu falar de Neemias, mas Jerusalém nunca tinha saído do coração de Neemias. Por quê, pastor? A oração atrai o que está longe para perto. O que está caído fica de pé. O que se fechou acaba se abrindo. Porque onde eu não posso ir, a oração acaba me levando naquele lugar. O texto vai dizer que Neemias vai chegar diante do homem mais poderoso da época. Artaxerxes olha para Neemias e percebe que alguma coisa está acontecendo. E pergunta, Neemias, o que está acontecendo? Neemias abre a boca para o seu amigo particular de rei. A cidade que meus pais foram sepultados está destruída. O rei dá uma carta ou um cheque em branco para Neemias. Eu gosto da Bíblia porque quando você ativa a Bíblia na mente e no coração, abre um leque de revelação para a gente. Por quê? Porque isso aqui é uma pérola para a gente. Cada verso na Bíblia abre-se 88 portas de revelação. Cada verso da Bíblia abre-se 88 portas de revelação. Se a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.163 ou 75 versículos que tem a mesma, cada verso abre-se 88 portas de revelação. Ativou um cheque em branco para ele. Quem lembra de Lucas capítulo 18, versículo 34, 35, 36, 37, 38, tem um moço que ele não está enxergando, mas ele está ouvindo bem. Uma multidão está gritando, Jesus, Cristo, Jesus de Nazaré, uma gritaria terrível. Ele está quietinho, e pergunta, quem está passando, quem está passando, quem está passando? Alguém chega perto dele assim, rapaz, é Jesus de Nazaré. Ele o quê? Eu estou cego, mas não estou surdo. Eu estou cego, mas não estou surdo. Eu vou gritar e vou mostrar para ele que eu estou vendo aquilo que ninguém está vendo. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que alguns perguntaram, fica quieto, rapaz. Ele não para de gritar, Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para, manda chamá-lo e diz para ele, vem cá. Quando ele aparece diante de Jesus, Jesus dá um cheque em branco para ele e diz, o que tu queres que eu te faça? Eu falei, não perca a oportunidade de jeito nenhum, eu quero ver. Jesus disse para ele o quê? Então veja, porque pode estar cego, mas não está surdo. Por quê? Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Jesus. Jesus está passando e diz, hoje eu tenho um cheque em branco para você, neste dia. Então, Neemias não perde a oportunidade de agarrar o cheque em branco e pergunta, eu quero que o Senhor me dê cartas para ir ao pátio Asaf e para ir para Jerusalém. Pastor Henrique Santana fez uma faculdade de História, foi quantos anos? 4 anos? 4 anos. Dentro desses 16, capítulo 13 capítulo 406 versos, esse rapaz aqui fez 2 faculdades em 3 dias. 2 faculdades em 3 dias. 2 faculdades em 3 dias. Só lendo a Bíblia que dá essas coisas na cabeça nossa. 2 faculdades em 3 dias, pastor. 2 faculdades em 3 dias. Ele pegou as cartas, foi a Asaf no pátio, foi para Jerusalém com alguns homens. À noite. Chegou à noite em Jerusalém, cidade destruída, caótica, uma destruição total. Quem olhava dizia, não tem mais jeito. O texto diz que Neemias, em um dia e meio, uma noite e meia, olha, desenha na mente a arquitetura, se formou em arquiteto. Saiu um dia e meio de novo, se formou em engenharia. 2 faculdades em 3 dias. Terminou os 3 dias, levantou alguém no cenário de Neemias. Que garantia que você nos dá que esse muro vai ficar de pé? A pergunta é lógica, gente. Porque esses muros estão derribados há aproximadamente 90 anos. Vem um rapaz de Suzã, caminha de 1.500 a 1.800 quilômetros até Jerusalém.
e diz vai ficar de pé, ele precisa ter uma garantia. Por quê? Porque pessoas cresceram, nasceram, cresceram, envelheceram e morreram, e os muros estão derribados. Vem um rapaz de Suzã, chega em Jerusalém e diz, o muro vai ficar de pé. Ele precisa ter uma garantia, sim ou não, gente? Neemias está com a carta do homem mais poderoso daquela época, o rei Artaxerxes II. Ele poderia dar garantia ao homem da terra, só que o homem da terra mente, o homem da terra falha, o homem da terra ultrapassa, o homem da terra engana. Mas só que o Deus que Neemias serve é um Deus que promete. Bíblia na mente e no coração, pastor, número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou alguma coisa para você, ele vai cumprir. Se ele te prometeu, continue, vai se realizar. Neemias não dá garantia para o homem da terra. Neemias olha para quem pergunta e diz, a garantia que eu dou que esse mundo vai ficar de pé, Bíblia na mente e no coração, capítulo 2, versículo 18. Ele vai dizer assim, a garantia que eu dou, não é por mim, a garantia que eu dou para vocês, que a obra vai ficar de pé, é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida, e ela vai me fazer prosperar. Você deu glória, aleluia? Lá também deram. Por quê, pastor? Quando falo do poderoso na Bíblia, sempre lembro que os pais, avós, bisavós, tataravós ensinou. Gente, Moisés escreveu 50 capítulos no Gênesis. Gente, Moisés escreveu 40 do Êxodo. Gente, Moisés escreveu 27 de Levítico. Gente, Moisés escreveu 36 de Número. Gente, Moisés escreveu 34 de Deuteronômio. Escreveu o Pentateuco. E o poderoso, vou só citar para você, gente. Capítulo 1 do Gênesis tem 31 versos. E o poderoso com a sua palavra, no princípio, o poderoso criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e diz o poderoso, haja luz, e houve luz. O poderoso começou a criar em cima, depois embaixo, em cima, depois embaixo. Se o poderoso está com Neemias, a obra vai dar certo. Não, vem para cá porque eu percebi que o pastor Ney Teodoro é um pastor de obra, e eu gosto de falar sobre isso. Eu ia pregar outra coisa, ia pregar no capítulo 4, 22 de 2 Reis, você não tem noção. O texto vai dizer que Neemias vai para a obra. Capítulo 3, do 1 ao 12, reúne no pátio da cidade 38 grupos, do porteiro ao sumo sacerdote. E deixa eu abrir um parente aqui, eu quero tangir a minha gratidão e parabenizar da recepção lá da portaria até o altar, da forma que vocês receberam. Que Deus preserve vocês sempre assim. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida deles? Parabéns, ó. Parabéns. Parabéns. Do porteiro ao sumo sacerdote, se reúne no pátio da cidade, e entre eles perguntam, sem perceber, Neemias fez discípulo, como é que o muro vai ficar de pé? Como é que o muro vai ficar de pé? Aí a fofoca do crente, ó. Neemias está aqui distante, e alguém pergunta, que garantia que ele dá para a gente? Aí quem ouviu lá atrás diz, eu vou te contar uma fofoca rapidinho. A mão do poderoso está sobre ele. Aí conta, a mão do poderoso sobre ele. Conta, a mão do poderoso. Aí começou, a mão do poderoso, a mão do poderoso, a mão do poderoso, a mão do poderoso. Contagiou os 38 grupos. E aí, pastor? E aí começou a obra a trabalhar. Capítulo 4, eu vou pregar já, só estou pensando na palavra introdutória, para a gente ver onde que Deus quer chegar. Capítulo 4, do 1 ao 8, a obra está indo. Só que os inimigos da obra infiltram alguém nessa obra, para ver como essa obra estava indo. E estava crescendo, ó, o povo avançando, gente chegando, carro chegando. Infiltrou na obra, para ver como essa obra estava indo. O texto vai dizer que o Neemias está orando. O inimigo infiltrado sai e vai contar para os 3 verbos do diabo. Sambalate, Tobias, Gesem, Amonita, vai contar, ó. Eles têm um tempo lá que eles cansam. Vocês entram lá e acabam com a obra. Uma pérola aqui, se você quiser marcar a hashtag lá, Pastor Flávio Souza do Instagram, eu vou printar vocês. Que pérola, pastor? Quem ora, Deus revela o segredo do inimigo. Repito isso, quem ora, Deus revela o segredo do inimigo. Estão tentando tramar, mas se você orar, Deus vai revelar e desfazer o segredo do
inimigo. Enquanto o X9 está indo contar, o Neemias está levantando a oração. Capítulo 4, 16, 17, 18, 19, 20. Neemias chega na obra e vai perceber que o povo está trabalhando, mas está um pouco distante. Um para a direita, um para a esquerda, um para frente e um para a retaguarda. Reúne o povo e diz: gente, vocês estão trabalhando? Aí todo mundo: sim, Neemias. Mas vocês estão muito distantes. A partir de hoje, não é de amanhã, de hoje, quando vocês ouvirem o som da buzina ou da trombeta, ajuntai. E além de junto, os homens vão estar trabalhando com uma mão e com a outra vai estar armado, pelejando pelas vossas famílias e vossos filhos, e atrás dos muros de Jerusalém, armado e preparado. Visualize uma linguagem figurativa aqui, o X9 entrando na obra e percebendo que a casa caiu para ele, porque quando ele saiu, estava distante, ninguém com ferramenta, ninguém armado. Quando ele volta, o povo está unido, trabalhando e armado. Tem como, irmão? Eu saí, retornei, o povo está unido, trabalhando e armado, alguma coisa tem. Sabe que o X9 sai? Ele volta de novo correndo para dizer para os inimigos: olha, não entra. O quê? Não entra. Por quê? Alguma coisa aconteceu nesse tempo oportuno. Porque enquanto eu estou indo lá, retornei, mudou o ambiente. Por quê? Vou contar para vocês. Eles estão todo mundo unido. No original, juntos somos mais. Além de unido, eles estão trabalhando com uma mão e com a outra mão estão armados até os dentes. Gente, isso aqui no mundo espiritual é muito sério. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ele diz: nos demais irmãos, fortalecei-vos na força do seu poder. Por quê? A nossa luta não é contra a carne e sangue, ela é contra potestades e principados que habitam nas regiões celestiais. E aí, o que eu faço? Eu preciso colocar o capacete, preciso colocar a couraça, preciso usar o escudo, preciso usar a espada, preciso calçar o meu pé com a preparação do evangelho da paz. Eu tenho que estar preparado, armado até os dentes. Então os inimigos não retornam e a obra vai a todo vapor, a todo vapor, a todo vapor. Capítulo 5, uma crise se levanta. E quem ora, Deus dá solução para resolver a crise. A crise é resolvida, pastor? É resolvida. Capítulo 6, termina a minha palavra introdutória e prego aqui já. Eu esperei o pastor Ney chegar para mim começar a pregar, viu? Não foi inteligente, eu sou bobo. Aleluia. Ó, capítulo 6, do 1 ao 15. A obra a todo vapor. E esses muros era para terminar o original de 3 a 6 meses. Número na Bíblia, segundo a regra hermenêutica. Me corrija, professor de teologia. Deus. Ó, de 3 a 6 meses, aproximadamente, porque o número na Bíblia, segundo a regra hermenêutica, não é exato, é aproximado. Os muros, no versículo 15, terminaram em 52 dias. Eu tenho meu filho Gabriel do meio. Hoje ele tem 17 anos de idade. Conclui o ensino médio agora. E eu vi muitas séries com meu filho. Cansei de ir para o cinema. Meu filho vê as séries todinhas de Os Vingadores. E toda a série de um ator principal, o He-Man, na minha época era o Esqueleto. Eu sou um pouco, não sou tão novinho, mas aleluia. Eu tenho esse desenho todinho na mente. E a gente viu muito essas séries, meu filho, no cinema. E o observatório, o que é? Para ter o ator principal tem que ter um inimigo. Assim a igreja levantou alguém, é o ator principal, vai levantar um adversário contra ele. Então, o que aconteceu? O inimigo se levantava, acaba promovendo a obra. Pastor, não entendi. Primeira proposta, de baixo para cima, vieram eles, Sambalate. Neemias, desce. Aí Neemias respondeu: eu não desço, rapaz, porque estou realizando uma grande obra para o Senhor. Conhece maiúsculo, tá? E não posso parar. Quem está aqui com o Neemias percebe que o líder está posicionado e está com resposta na boca. Posso ensinar, não passar disso é procedência maligna. Não pode parar dúvida. Ou é sim ou é não. Não desço. Aí quem está aqui atrás? Vamos embora trabalhar, gente? Ó. Sem perceber, os inimigos estavam aqui embaixo,
tentando para a obra, promovia quem estava aqui atrás para trabalhar um pouco mais. Vamos embora. Segunda vez, desce, não desce, desce, não desce. Até na quarta vez, subordinar profetiza Noadias, que tenta fazer Neemias parar. Neemias olha, responde, olha para quem está trabalhando com ele e apresenta a eles, a Deus, com um grupo com eles, diz: Deus, te apresento a Sambalate, te apresento Tobias, te apresento Gesem Amonita e te apresento a profetisa Noadia, que foi subordinar por eles. Deus recebeu, o muro ficou de pé. Aí diz no versículo 15: no mês de Elu, em 52 dias a obra terminou. Eu começo a pregar aqui nesta noite para alguém: os muros vão ficar de pé. Por quê, pastor? O ano não acabou. Deus me trouxe nesse culto de celebração para profetizar para alguém esta noite: em 52 dias, com toda a respeitabilidade que eu tenho poder da medicina, com toda a respeitabilidade que eu tenho poder judiciário, com toda a respeitabilidade que eu tenho poder autoridade aqui da terra, mas a última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do político, a última palavra sempre foi e sempre será de Deus. Bíblia na mente, Bíblia no coração. Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu creio que Deus vai fazer coisas que a gente possa nem esperar, mas a porta que está fechada, ela pode abrir. O que está caído pode ficar de pé, o que saiu pode voltar. Aquela veia evangelista, tá, pastor? Me segurando aqui. E quem me conhece, estou me segurando, senão eu corro na igreja. Quem me entende, diga amém. Primeira vez e última, eu peço para você falar para alguém. Primeira vez, não gosto de fazer isso, mas fala para ele: 52 dias. 52 dias. 52 dias. Eu estou plantando uma palavra de fé nesse culto de celebração sobre o teu coração. Em 52 dias, querendo você ou não, vai ouvir essas palavras que Lucas escreveu em Atos 13, 41 e 42. Opera uma obra em vossos dias, se alguém vos lá contar, você não vai acreditar. Como é que é isso, pastor? Quando o telefone chega uma mensagem que a gente nem espera, já está esquecido nos memórias da nossa mente, mas no céu está arquivado e Deus está tirando isso da gaveta, né? Eu vou trazer para você. Para você é impossível, mas para Deus é possível. Para você não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Deixa eu liberar essas palavras para os pais e mães nesta noite. Deus não te deu filho para o diabo matar. Deus não te deu filho para o diabo destruir. Deus, quando gerou algo em sua família, dentro do ventre da sua esposa, Ele está dizendo no mundo espiritual: onde o pai não chegou, aonde a mãe não chegou, o filho vai chegar, a filha vai chegar. Acredite, a tua história familiar vai dar continuidade, o muro vai ficar de pé de novo. Por quê, pastor? O muro de pé gera proteção, o muro de pé gera autoridade do céu. Se o muro ficar de pé de novo, acredite, demônio nenhum pode derrubar, porque a mão de Deus está sobre essa igreja. Eu vou falar isso, pastor. E aí, o que eu preciso fazer com o muro de pé? O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola 5:8, 7:8: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, que é o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. 3 coisas nós que lutamos constantes. Quando o muro estiver de pé, fica atento na torre de vigilância. O que, pastor? Jesus disse primeiro, Mateus 13:38: e o campo é o mundo, está à nossa volta. Segundo, o adversário, que é o diabo, está perto. Terceiro, pastor, Paulo escreveu 50% no Novo Testamento, 13 cartas. Ele escreveu em Romanos capítulo 7, 19-25: digo-vos isto, a minha carne, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal acabo cometendo.
Como é que eu faço para vencer essas 3 áreas, pastor? Senha, pérola de Jesus. Mateus 16, 24. Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? Renúncia. Quando eu prefiro mais o céu do que a terra, eu estou renunciando. Eu preciso renunciar para o muro ficar de pé da minha casa, do meu ministério, da minha família. Eu preciso renunciar. Eu já ministro há mais de 20 anos e muita gente começou a 100 por hora. Mas o diabo usou uma das coisas que ele tentou Jesus no deserto, em Mateus 4, 1 ao 10 e Lucas 4, de 1 a 13. Em 40 dias e 40 noites. Não tentou no primeiro, nem no 39º, tentou no último dia, porque viu a necessidade dele. Era fome. E às vezes se deixamos levar pela fome da necessidade. E a porta da necessidade às vezes fica batendo. Pega, come, pega, come. Jesus respondeu que ele sendo a própria palavra. Quando chega no verso 10 de Mateus 4, eu gosto que ele dá um grito: sai, Satanás. A Bíblia vai dizer que o diabo saiu por um tempo, só que quando ele sai, o céu abre. Quando eu renuncio, gente, aqui na terra, e priorizo o céu abre. Anjos descem e começam a me servir, eu e a minha casa aqui na terra. Quem vos fala há 26 anos atrás, olhava para mim e dizia: esse muro nunca mais vai ficar de pé. Esse muro aí não tem jeito. Mas lembra que Paulo escreveu em Efésios 2:8? A graça. Quando a graça vai atrás de alguém, levanta alguém. E esse alguém está disposto a priorizar o céu do que a terra. O que está fechado se abre. O que está zombando tem que menear a cabeça e ver verdadeiramente Deus na vida dela, verdadeiramente Deus na vida dele. Deixa eu liberar de olhos abertos, porque Pai, uma palavra profética nesse culto de celebração esta noite aqui, enquanto o pastor entra no ministério do profeta aqui, literalmente eu vi o diácono falando aqui, sem pensamento, ele recitou 2 Crônicas 20:20, a parte B: crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro, crede no vosso profeta e prosperarei. Original, pastor, a segurança na nossa casa, que é o dízimo, está na mão de Deus, mas a providência, a prosperidade sai da boca de um profeta, uma profetisa que está no altar de Deus. E eu vim com temor e tremor liberar essa palavra para alguém esta noite. Priorize mais o céu do que a terra. O que está trancado vai se abrir. O que saiu vai voltar. Quem está te trazendo tristeza ainda vai fazer você sorrir. Quem está te trazendo desgosto vai te trazer muito orgulho. Priorize mais o céu do que a terra. Termino, fechei a Bíblia. Eu dou curso de oratório, eu falo para eles: se tiver 1 hora, prega 50, deixa 10 em casa. Acho que da aula fala isso também, né? Aí, quem sabe um dia você pode voltar. Termino a minha fala hoje dizendo para vocês: não me arrependo de nada. Não nasci no berço evangélico, mas nesses 26 anos, na presença de Deus, a minha palavra tangente sempre será gratidão a Deus. Por quê, pastor? Minha mãe de manhã era uma criança e à noite era um homem que quebrava tudo. Mas o dia que Jesus me aceitou, naquele culto de Atos 9 em Damasco, mudou a minha vida. Minha mãe hoje faz parte da oração. Quando você prioriza o céu e entende que o muro fica de pé, a torre de vigilância fica, você entende que Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu não sei de que maneira você entrou nesse culto de celebração, mas eu vim liberar essa palavra profética da boca de um profeta, de uma profetisa do altar de Deus. Haverá uma multiplicação em 52 dias. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus falou comigo: vão procurar brecha, mas não vão encontrar, porque o muro está de pé de novo. Não. Essa palavra tem endereço para alguém esta noite. Esse muro vai ficar de pé. Por quê, pastor? Alguém disse para Isaías: tem jeito. 54, 1 ao 17, tem 17 profecia. Isaías olhou: eu vou só liberar para você, pega se você quiser. Como é que é? Fala Isaías 17: toda ferramenta preparada contra mim
ela não vai prosperar. No original, pastor, Bíblia na mente e no coração, termina a minha fala aqui agora. Números 23, 7, 8 e 9. Balaão sobe o monte para profetizar maldição contra o povo de Deus. Moisés escreve que Deus manda mudar a palavra. Muda. Moço de ouro, quando ele vai abrir a bocona, diz a Bíblia que Moisés escreveu as palavras de Balaão: como posso eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Não, deu glória, eu vou falar para você entender. Se aqui deu glória, eu vou falar para você entender. Rapidinho, termina a minha fala, passei 1 minuto. Vamos falar, entender. Quanto mais lhe aponta, quanto mais lhe critica, quanto mais lhe julga, deixa eu falar. Por quê? A maldição vai se tornar Não, eu vou falar para o lado esquerdo que você entender. Rapidinho, termina em 1 minuto. Estou aqui, ó. Quanto mais te aponta, não tem jeito, não vai conseguir, não vai chegar, não vai ir, não vai avançar. É aí que Deus torna a maldição em bênção. Tira de baixo e coloca em cima. Tira do último cargo, coloca no primeiro. Tira quem está sendo subjugado, coloca para liderar. Porque Deus é assim, é confundir. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. A maldição vai se tornar em bênção. Quem vê o filho viciado, eu estou vendo ele pregando a palavra. Quem vê a filha na prostituição, eu vejo cantando no ministério de louvor. Quem vê o marido não tem jeito, eu vejo ele ofertando e trabalhando na casa do Senhor. O muro vai ficar de pé de novo. Se prepare, em 52 dias haverá uma virada de chave. Você pode ficar de pé. Terminei, fique de pé. Terminei. Henrique falou que é 8 horas, terminei, fique de pé, terminei, meu Deus, não vou nem continuar, conseguir. Pastor vem, não, pastor vem agora, não vou, aleluia. Deixa eu só perguntar rapidinho. Eu não sei de que maneira você entrou nesse domingo, dia 13 de outubro, já se vão 19 horas e 53 minutos. 19 horas e 53 minutos. E eu estou aqui como um Eliseu, que entrou na casa de uma sunamita, e por gratidão a Deus, decidiu em abrir a boca e profetizar. Eu hoje estou como um Eliseu para profetizar sobre a tua vida. Sei de que maneira se o muro está derribado, cambaleando. Eu brinco com os jovens da igreja: pastor, eu estou mais lá a tocar. Eu falei: cuidado, hein? Atos 20, hein? Vou te chamar de Eutiquim. Ou cai para fora ou cai para dentro. Se cai para dentro, morre. Vigia, varão. Eu não sei como é que está aqui hoje você. Essa palavra foi endereçada para alguém. Eu queria orar por sua vida. Pastor, a porta quebrou. Pastor, eu acho que esse muro não tem jeito. Eu descobri uma coisa nesses anos. O maior segredo de uma resposta de Deus é no altar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Ela está num culto de 24 a 25 anos. Não tem jeito. Mas o dia que ela decide sair de casa, eu vou fazer um voto. Vou pro altar. Se ele responder, eu não quero para mim, eu vou entregar para ele. Pensa no culto. Ela anda 24 a 25 quilômetros de Ramá a Siló. É uma caminhada todo ano, gente. Não tem jeito, mas o dia que ela decide, hoje vai ser meu culto. Ela foi pro altar. Deus ouviu a oração em silêncio. Eli desligou. Ela ligou a Elia. A tua serva não está embriagada, meu senhor. Bebida forte. Eu só vim fazer o voto. Como é que é? Me liguei. O que tu quer? Se o senhor me der um varão, não quero para mim, então vai em paz, que o senhor lhe conceda conforme a tua petição. Ela levantou e foi para o Cano e Penina, sorrindo. Por quê? Quando tem uma resposta do altar, aqui dentro, Provérbios 15, 13, coração alegre, aformoseu o rosto. Ela saiu daqui alegre, porque recebeu a resposta do altar. Eu queria convidar você que entrou aqui hoje dessa maneira, muro derribado, porta queimada. Você está olhando, parece que não tem jeito. Eu queria convidar você ao altar esta noite. Eu queria orar por sua vida, porque essa palavra tem endereço para você. Vocês vão louvar, louva, pode louvar. Eu não sou de cantar, não. Minha filha fala: canta, não canta não, pai. Também não canta não. Pastor Henrique canta, prega, meu Deus do céu. Aleluia. Cadê você que precisa de uma restauração completa nesse muro? Eu sei que essa palavra tem endereço para você. Venha, corre para o altar, venha. Tem jeito sim, venha. Pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está
ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Rasteiro faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. 52 dias. Faça assim. 52 dias. 52 dias. Amém? 52 dias. Posso contar a partir de hoje ou de amanhã, pastor, depois de 24 horas? Pastor Flávio, conto a partir de 24 horas de hoje? São 9 horas, são 8 horas. Posso começar a contar? 52 dias. 52 dias. 52 dias. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, Tu tens uma maneira de falar especial. Tu és único em responder. Tu é único. Tu é perfeito, Senhor. A Tua perfeição é tão especial que esquadrinha a alma. Tua perfeição é tão especial que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Extraordinária. Eu te peço, Pai, que hoje essa mensagem é um divisor de águas muito importante na vida desta igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entenda isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Te dou graça, Senhor, por esse tempo. Te dou graça por esse tempo. 52 dias. 52 dias. 52 dias.
Obrigado, Senhor. Você não sabe o quanto eu gosto de números, pastor. Você não sabe o quanto eu gosto de números. Números para mim é algo espetacular. Não vou falar o que eu falei para a Neia lá não, senão o pessoal se assusta, né, Neia? O que eu falei lá embaixo não se assusta. Você também escutou, né, Henrique? Não escutou? Não. Tem coisa, né, pastor, que Deus fala assim, cala, calado, né? Curiosidade é boa, né? A gente fica assim, né? Não há lugar. Não há lugar melhor. Levante suas mãos assim aos céus. Que lugar que eu sinto. Quero ouvir a sua voz, diga. Que o Senhor está. Só nesse lugar. O medo perde a vez. E dá lugar à fé. 52 dias, ó. Capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Isso é Bíblia, gente, isso é Bíblia, hein? Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguirão. E a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Levanta a mão, canta, vai!
Pai. Muito obrigado pela oportunidade de cultuar o Senhor essa noite. E essa semana será uma semana de milagre, meu Deus. Essa semana será uma semana de resposta do Senhor. A resposta vai invadir a nossa casa, vai invadir a vida dos nossos filhos. Eu abençoo a cada um aqui essa noite, meu Pai. Que nós possamos ter uma segunda-feira com a Tua presença, meu Deus. Leve agora a gente guardada e amparada até a nossa casa. Livra a gente da bala perdida, do assalto, do homem sanguinário. E que possa ser o melhor mês das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos de uma forma rica. Glória a Deus. Vai para casa abençoado, meu irmão. Semana de vitória. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não